Existe um novo modelo de paciente, gente. Existe uma nova perspectiva clínica que deve ser analisada. E dentro desse processo de análise do seu paciente, é um paciente sistêmico. Andy, o que é o paciente sistêmico? É um paciente que tem a cervical, tem a ATM, mas elas não são separadas. Tem o tórax, tem a língua e não são separados. São estruturas que convergem, funções que se relacionam e a partir daí, se uma delas estiver em comprometimento, vai levar repercussões, seja mecânica, seja funcional, seja neurofisiológica. Então, presta atenção, é a primeira coisa que eu quero trazer para você. Né? O que é isso? É que a cervical ela não está separada nem do tórax, não está separada nem do crânio, não está separada nem da coluna cervical baixa e alta. A cervical divide-se em três. E aí, esse é o detalhe de conhecimento que eu quero trazer para vocês. Novos conteúdos, novas perspectivas para você, como fisioterapeuta que está me acompanhando, se tornar um fisioterapeuta de resultados rápidos nas disfunções temporomandibulares, tá? E buscar a causa nesse sentido. A cervical mesmo, nós temos cervical alta, cervical média e cervical baixa, onde a cervical baixa está bem conectada com o tórax. A cervical média está mais nesse meio ali, ó, C4, C5, né? E a cervical alta nós temos C1 e C2, né? Mais próximo do crânio. Então, quando você vai pensar na cervical, desde a cervical, nada é separado. A gente tem funções e harmonia funcional entre cada uma delas. E para seguir num raciocínio clínico mais sistêmico, nós devemos entender como cada coisinha dessa funciona com raciocínio clínico. E é isso que eu quero trazer para você hoje. É isso que eu quero conduzir você hoje para um raciocínio clínico, onde você consiga colocar em prática e ter resultados mais rápidos com o seu paciente com disfunção temporomandibular. E não só mais rápidos, né? Resultados duradouros. Porque não adianta ser rápido sem ser assertivo, eficaz. Porque tratar causa é totalmente diferente de tratar sintoma nesse processo, tá? E aí, eu quero efetivamente trazer uma dinâmica para você de raciocínio clínico nesse sentido. Talvez você já tenha recebido esse tipo de paciente, talvez não, mas eu mesmo, com muita frequência, eu recebo pacientes com dores e tensões cervicais. Quem aí recebe esse tipo de paciente com dores e tensões cervicais e pressão no ouvido, dor no ouvido? Quem já recebeu esse tipo de paciente com dor e tensão no ouvido? Eu recebi, e eu quero contar essa história dessa paciente, porque pode acontecer com você. E eu não quero que você passe erre, né? Como eu já errei hoje, mas não. Graças a Deus, a gente já consegue ter uma assertividade, mas eu quero que você entenda isso. E essa alteração de base craniana e tensão, dores nessa região, muitas vezes tem uma conexão ascendente, ou seja, tensões de cadeias musculares, tensões tônico-posturais, que interferem diretamente no posicionamento da cervical. E essa paciente, jovem, está há 22 anos, chegou para mim da seguinte forma: doutor, olha o que ela falou para mim. Doutor, há 6 meses, eu fui andar em um parque de diversão na montanha-russa e esse balanço foi tão intenso da montanha-russa, eu fiquei com muita tensão, com muito medo. Depois dali, eu fiquei com uma pressão, uma dor nessa região. Com um dia depois, eu tive dificuldade de abrir a boca. Com o passar do tempo, a boca até melhorou, tá? Até melhorou, mas agora eu tenho uma dor constante que não piora nem melhora, tá? Mas que gera uma pressão aqui no meu ouvido. Doutor, já fui para dentista, já fui
para fisioterapeuta, já fui para vários profissionais e não consigo. E recebi a sua indicação. E aí a primeira coisa que eu quero aterrissar para vocês, que é sobre isso que a gente precisa entender, né? Existe uma oportunidade incrível de tratamento quando se tem resultados, quando se tem assertividade. Hoje, existe uma quantidade enorme de pacientes, existe uma quantidade enorme de pessoas sofrendo em busca de tratamento. E quando você gera resultado em uma pessoa e começa a conectar, e essas pessoas começam a perceber que você, de fato, tem resultados acima da média, você começa a ser a referência da pessoa, seja na cidade, seja no estado, seja no bairro. Por quê? É aí onde entra. Essa pessoa chegou para mim através do dentista de uma outra paciente, tá? De uma outra paciente. E aí, dentro desse processo, a gente precisa entender o quanto esse nível de resultado ele é capaz de lhe tornar perante os outros colegas uma referência a ter pacientes indicados. E o que eu quero dizer isso? É que essa paciente falou, uma outra paciente falou de mim para o dentista dela, que o dentista dela indicou essa outra paciente, ou seja, um telefone sem fio, né? Um telefone sem fio sobre resultado. E resultado é assim, contra fatos não há argumentos. Os profissionais começam a lhe indicar. E o que aconteceu nessa colega? O fato dela ter sacolejado muito a cabeça, né? Ela começou a gerar tensões protetoras nos músculos cervicais. Isso é uma sequência de whiplash, de movimentos intensos na região cervical. E esses movimentos intensos, o whiplash, né, desencadeiam tensões musculares, onde essas tensões são capazes de tensionar, são capazes de comprometer o posicionamento da cabeça e do pescoço. E olha só, se, por exemplo, eu tenho uma tensão que tem uma relação mais para um lado ou mais para o outro, eu tenho uma tendência de inclinação. E o que é que aconteceu com ela? Ela tinha essa inclinação. E quando eu fui avaliar a base do crânio dela, de forma precisa, entendendo a causa verdadeira do que estava acontecendo, essa primeira vértebra cervical estava desalinhada, estava tendendo a mais para o lado da região que efetivamente ela estava com dor. E essa vértebra que desliza para o lado, ela estava gerando pressão e dores nessa região. Então, ora, ela tinha um problema de ATM, pressão no ouvido, tinha ido até no otorrino também, esqueci de falar isso, mas não estava evoluindo. E é o que eu quero passar aqui para vocês, tá? E eu também não estou querendo dizer que todo paciente ele precisa ter a cervical avaliada para tratar efetivamente a disfunção temporomandibular. Eu estou querendo dizer que a cervical é importante, que tem conexões, principalmente em casos de pacientes com traumas em velocidade, como essa paciente. E aí, avaliar, sim, mas você não precisa banalizar o atendimento, sair tratando, sair manipulando o paciente de qualquer forma, porque essa zona crânio-cervical é uma zona de muita relação neurofisiológica. O que eu quero dizer com isso é que você tem raízes nervosas cervicais, você tem raízes nervosas provenientes do crânio, você tem a base craniana muito tensa, você tem comprometimentos extremamente intensos nessas áreas. E esses comprometimentos precisam ser entendidos. Você precisa acessar esse conhecimento para construir o raciocínio clínico, porque ele não pode sair do seu consultório com dor. Ele não pode sair do seu consultório achando que foi ineficaz. Lembre-se, quem sabe essa máxima aí? A primeira impressão é a que fica.